Eu passei semanas testando tudo que dizem que vence a ansiedade sem remédio. Alguns métodos que você vê em todo lugar eram enganação pura, mas o último me fez parar e olhar para algo que eu vinha evitando há anos. Presta atenção, porque o que eu vou te entregar aqui não é lista de autoajuda. São 5 descobertas, e as últimas 2 são as que ninguém quer admitir. Primeira descoberta: a ansiedade não é um defeito de fábrica. É um sistema de segurança que salvou seus ancestrais milhares de vezes. O problema nunca foi o alarme. O problema é que ele dispara quando não tem incêndio. Você está deitado na cama, seguro, e seu corpo reage como se tivesse um leão no quarto. Por quê? Porque ninguém ensinou o seu sistema nervoso a distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. O software é o mesmo de milhares de anos atrás. Ninguém atualizou. E a primeira coisa que você precisa entender é esta: você não está quebrado. Seu alarme só está mal calibrado. E alarme mal calibrado não se arranca da parede, se ajusta. Segunda descoberta, e essa é contra-intuitiva. Quando a ansiedade ataca, qual é o seu primeiro instinto? Lutar, controlar, fugir da sensação. Mas tem um detalhe que muda tudo. Quanto mais você luta contra a ansiedade, mais prova para o seu cérebro que o perigo é real. O cérebro interpreta assim: se ela está se debatendo tanto, é porque a ameaça existe. Reforça o alarme. Pensa nisso por um segundo. É o paradoxo da ansiedade. A tentativa de controle alimenta exatamente o que você quer eliminar. Não é o medo que te prende, é o medo de sentir medo. A saída não é lutar, a saída é parar de lutar. Quando você sente a ansiedade chegar e pensa: tudo bem, eu conheço você, pode ficar. Algo muda. O corpo registra que o comandante não entrou em pânico. E se o comandante está calmo, talvez o perigo não seja tão grande. Isso não é resignação, é estratégia. Terceira descoberta. Essa eu demorei para aceitar. Eu me desafiei a ficar 5 minutos por dia em silêncio absoluto, sem celular, sem tela, sem distração. Dia 1, tortura. Dia 3, ainda desconfortável. Dia 7, eu entendi. O barulho que a gente cria, vídeos, redes sociais, notificações, informação infinita, não é entretenimento, é fuga. Porque no silêncio, tudo que estava abafado sobe à superfície. E quando sobe, dói. E quando dói, a gente corre para o barulho de novo. Mas o silêncio é o único lugar onde você pode ouvir o que a ansiedade está tentando dizer. Não é sobre meditar 1 hora por dia. É sobre tolerar 5 minutos de desconforto sem fugir. 5 minutos onde você não pega nada. Só senta e sente. No começo vai ser insuportável. Depois vai ser só difícil. Depois, um porto seguro. Mas, se o silêncio for insuportável, porque seu coração ainda está batendo na garganta, você precisa entender uma coisa: a ansiedade tem uma ordem física, e é nela que mora a próxima descoberta. Quarta descoberta. Presta atenção nessa. Você já tentou pensar positivo durante uma crise de ansiedade? Não funciona. Sabe por quê? Porque a ansiedade não começa na mente, ela começa no corpo. O coração dispara primeiro, a respiração fica curta, o estômago contrai, e só depois a mente cria uma história para justificar o que o corpo já está sentindo.
A ordem está invertida no que te ensinaram. Então, a estratégia mais poderosa não é racionalizar, é fisiológica. Respiração lenta e profunda. Inspira em 4 segundos. Segura 4. Solta em 6. Isso manda um sinal direto para o seu cérebro dizendo que o perigo passou. É o seu corpo assumindo o controle da sua mente, não o contrário. Movimento. Quando a ansiedade ataca, seu corpo fica carregado de energia para lutar ou correr. Se você fica parado, essa energia vira angústia. Caminha. Movimenta o corpo até ele entender que a ameaça passou. Você não vence a ansiedade com argumentos. Você vence com fisiologia. E agora, a 5ª descoberta. Essa foi a mais difícil. Existe um tipo de ansiedade que nenhuma técnica resolve sozinha. Nenhum exercício de respiração resolve sozinho. Porque, às vezes, ela não é só um transtorno. Ela é um mensageiro. Tem gente que passa anos tratando a ansiedade sem nunca fazer a pergunta certa. A pergunta não é como eu paro de sentir isso. A pergunta é: o que eu estou evitando olhar? Talvez você esteja num relacionamento que te esvazia e a ansiedade é o seu corpo pedindo para ir embora. Talvez você esteja vivendo uma vida que não é sua e a ansiedade é a única voz honesta que sobrou. Talvez você tenha uma conversa difícil para ter, uma decisão para tomar, uma mudança que está adiando há anos. E a ansiedade fica ali, batendo na porta, dizendo: olha para isso. Enquanto você tratar a ansiedade só como sintoma, ela volta, porque muitas vezes ela não é o problema. Ela é o sinal de que existe um problema que você está fingindo que não vê. E se para você a resposta envolver terapia, acompanhamento, até medicação, isso não te tira o mérito de ter feito a pergunta certa. Essas ferramentas não competem com o autoconhecimento. Elas andam junto. O dia que você parar de tentar silenciar a ansiedade e começar a ouvir o que ela está apontando, esse dia é o começo da mudança. Então fica comigo. 5 descobertas. Número 1. Seu alarme não está quebrado. Está mal calibrado. Ajusta, não arranca. Número 2. Parar de lutar contra a ansiedade não é fraqueza. É a única estratégia que funciona. Número 3. 5 minutos de silêncio por dia valem mais do que 100 horas de distração. Número 4. O corpo grita antes da mente. Respira. Se movimenta. Acalma a fisiologia primeiro. E número 5. A pergunta mais corajosa que você pode fazer não é como parar de sentir. É o que essa ansiedade está tentando proteger? Porque às vezes a cura não é calar a mente, é finalmente ouvir o que ela está dizendo. O farol não briga com as ondas, ele simplesmente permanece aceso, enquanto elas se quebram sozinhas contra a rocha. A ansiedade não é uma sentença, é uma linguagem. E agora você tem 5 chaves para começar a traduzi-la. Se esse vídeo chegou no momento certo, comenta a palavra presente. E se tiver alguém que precisa ouvir isso agora, compartilha. Deixa o like se esse conteúdo te abriu os olhos e se inscreve, porque aqui você aprende o que ninguém te ensina sobre poder de verdade. Assuma o seu ângulo mental.